agradecer a presença de todos aí nesse nosso webinar de hoje. É um prazer tê-los aqui conosco. Para quem já nos acompanha, né, a Alliance, ela tem uma política já de a gente fazer vários webinars. A gente já vem fazendo esses webinars aí ao longo do ano, sempre trazendo temas importantes aí para o dia a dia das empresas. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Parada, eu sou responsável pela área de informação fiscal e tributária da Alliance Consultoria. O meu papel aqui é exatamente trazer para vocês, né, para a empresa de vocês, conteúdos que vocês possam utilizar aí no dia a dia de vocês, e sempre esse conteúdo já de uma forma traduzida, né, para o dia a dia da empresa de vocês, de uma forma prática e dinâmica que vocês possam, de fato, já colocar em prática dentro da empresa de vocês, e levar esses assuntos para discussão, né, na empresa de vocês. Hoje está participando com a gente aqui o Marcos Mazia, né, que vai se apresentar aí a vocês. O Marcos Mazia é responsável pela área de arquitetura e inovação na Alliance Consultoria. Então, hoje a gente tem esse webinar aí em conjunto, e o Marcos Mazia, por ser o responsável pela essa área de arquitetura e inovação, ele vai trazer para a gente aí uma visão também em relação ao tema, né, que a gente está trazendo hoje, que a gente colocou aqui como inteligência fiscal com o uso da tecnologia. Então, tem tudo a ver aí. Eu vou iniciar a falar um pouquinho aí sobre esse assunto, qual é a nossa visão em relação a esse tema, e o Marcos Mazia, que vai se apresentar oportunamente, ele vai colocar para a gente aí, para vocês, uma visão mais voltada, de fato, à tecnologia aplicada aos processos fiscais, né, às rotinas fiscais que a gente já conhece hoje. Tá legal? Então, acho que é um tema bastante interessante aí. Espero que vocês aproveitem bastante. E depois, no final da apresentação, a gente está aberto aí para perguntas e respostas. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui o nosso webinar. A gente colocou como pauta, né, 3 tópicos apenas como referência. Um deles é a tecnologia como aliada, né, na área fiscal, que eu vou falar um pouquinho. E a questão da aplicação de novos recursos, né, de tecnologia, como, por exemplo, o RPA, que vai ser colocado aí pelo Marcos Mazia. E aí a gente falar um pouquinho dessas informações, como utilizar essas informações fiscais para tomada de decisão, né? Ou seja, a gente está hoje numa visão aí de entrega de obrigações, mas o que a gente pode utilizar como informação de inteligência para a tomada de decisão estratégica mesmo das empresas, tá? Então, essa é a ideia que a gente vai colocar aqui. Então, só para a gente iniciar aqui, vou falar um pouquinho do tema da tecnologia, né, como aliada na área fiscal. O que a gente entende, né, em relação a isso? Aí, durante esses anos de experiência que a gente tem aí em relação ao atendimento à área fiscal, hoje a gente vê as empresas já estão até bastante maduras em relação aos atendimentos, né, dos SPEDs. Então, já de uma certa forma, já estão entregando com uma certa maturidade, né, os SPEDs que a gente já tem hoje, SPED contábil, fiscal, FD contribuições e demais SPEDs, aí, FD Reinf. Ao longo, né, desses 20 anos aí praticamente, desde o SPED contábil, que foi o primeiro, lá em 2008, então a gente já tem uma certa maturidade das empresas em relação a isso. O que a gente quer colocar aqui como algo a mais, né? O que as empresas precisam, de fato, agregar
valor na área fiscal em relação a esses atendimentos. Não, a gente já passou, acho, um pouco desse time, né, desse patamar da entrega das escriturações. Então, a gente enxerga que, atualmente, a gente já está num patamar mais elevado. Então, as empresas já estão entregando as obrigações, estão atendendo, de certa forma, a legislação, né? Lembrando que a legislação base pouco foi mudada, né? A gente, que foi, na verdade, mudado, implementado, foram as escriturações digitais, mas a legislação base não teve tanta mudança assim. Então, a gente está num patamar mais elevado. Acho que já passou dessa fase, né, da entrega das escriturações, bem ou mal, as empresas já estão entregando. E então, o que a gente pode, né, agregar nesse nível superior que a gente entende que as empresas já estão aptas a atender, em relação a sistemas de informação, porque a gente sabe que hoje a gente tem um avanço aí tecnológico bastante grande, e os sistemas hoje não são mais utilizados apenas para geração de obrigação, né? Geração de SPEDs e atendimento dos requisitos legais. Os sistemas hoje eles estão muito mais avançados e preparados, inclusive, para informações estratégicas. Então, a visão aqui é a gente começar a agregar na área fiscal essa inteligência, né, da tecnologia para a estratégia do negócio. Então, eu já entrego os SPEDs, eu já atendo a legislação, às vezes eu entrego alguma coisa errada, mas tudo bem, faz parte, né, do processo aí, dos atendimentos, mas a questão que a gente quer colocar aqui é justamente o algo a mais. Então, começar a pensar, né, de forma diferente e utilizar essas informações que estão disponíveis nos sistemas de informação, os mais diversos possíveis, não só os sistemas de gestão, mas outros sistemas disponíveis aí no mercado, utilizar esses recursos, né, dos sistemas de informação, de tecnologia, para a gestão estratégica das empresas. Então, por exemplo, eu entrego os SPEDs, mas o que eu posso fazer para utilizar essas informações que eu já entrego nos SPEDs, que eu tenho hoje nos sistemas, para otimizar isso e usar essa informação de forma inteligente na gestão do negócio. Então, essa é a questão que a gente coloca e, por isso, trazendo essa visão aí da tecnologia cada vez mais presente, né, na área fiscal, que até pouco tempo atrás a gente sabe aí, a gente conhece que a área fiscal era meramente uma área voltada para geração das obrigações acessórias, né, atendimento de fiscalização. Então, até pouco tempo era esse o papel, né, da área fiscal. Hoje não, como a gente tem tudo já digitalizado nas informações fiscais e tributárias, a gente sobe de patamar e precisa, de fato, começar a usar, né, esses profissionais na visão de negócio, na visão estratégica. Então, essa é a grande questão que a gente traz aqui, é mais um bate-papo, né, uma visão para a gente pensar em relação a isso e, claro, se beneficiar com tudo isso, né? Além de conseguir compreender melhor, né, o que a empresa está fazendo de correto, o que não está fazendo correto, se está fazendo alguma coisa errada em relação aos atendimentos fiscais e tributários, né? Além de ter essa visão, a gente, de fato, otimizar essas rotinas fiscais para que essas pessoas, esses profissionais, possam se dedicar à estratégia do negócio, né? Então, utilizar essa tecnologia para, de fato, liberar essas pessoas para trabalharem na inteligência do negócio. Tá? Então, essa é a visão que a gente traz aqui hoje, né?
é mais um bate-papo, uma visão aqui estratégica. E para isso, claro, a gente vai precisar, né, de explorar melhor os sistemas de informação que a gente tem hoje, como que a gente pode usar essas informações para a gestão do negócio. E aí, em cima disso, a gente tem uma série de inovações aí, de indicadores de performance, né, que a gente pode implementar na empresa, sempre lembrando, né, a gente já subiu um degrau aí em relação à entrega dos SPEDs, então a gente vai começar a trabalhar, pensar, né, em trabalhar com indicadores de performance. Hoje a gente tem uma engenharia, né, fiscal e tributária disponível que pode nos auxiliar aí nessa visão, né, nessa implementação de cada vez mais colocar, né, em prática esses indicadores que vão, de fato, mostrar, né, para as empresas qual é a real performance, não só em relação aos atendimentos fiscais, como eu falei, mas, de fato, o que eu posso melhorar na performance do negócio. Tá? Então, é uma outra visão, já que a gente está além aí dos SPEDs, e o legal também é que a gente tem, dentro dessa área aí do conhecimento, a gente pode sim fazer análises preditivas, né, para a gestão do negócio. O que significa isso? Hoje muita gente fala, tá, análise preditiva, que é isso. São indicadores, né, e informações, né, um conjunto de informações combinadas, vamos dizer assim, né, uma análise combinatória de diversas variáveis, né, que a gente pode considerar aí, que vão nos dar uma visão do que poderá acontecer, né, no futuro, por exemplo. Então, são análises aí de alta performance que a gente precisa começar a pensar, né, em colocar na prática aí, dentro dessa nova visão, vamos dizer assim, né, das áreas fiscal, tributária e contábil, como cada vez mais estratégicas para o negócio. Então, essa esse tema que a gente quer colocar aqui é justamente para a gente começar a pensar nessa nova forma de se trabalhar, né, com essas informações fiscais e tributárias. E é bem legal que a gente vê que algumas empresas que já tomaram essas decisões, elas fazem essas análises preditivas, aí combinando, né, diversas variáveis, essa engenharia fiscal e econômica, que de fato podem projetar diversos cenários, né, possíveis que podem acontecer com as informações disponíveis que a empresa já tem hoje. E isso pode ajudar, de fato, a direcionar a própria gestão na estratégia do negócio. Tá legal? Então, acho que a ideia para a gente colocar aqui, para a discussão, é exatamente essa, né? Para a gente começar a trazer essas informações, essa visão, que as empresas comecem a pensar de uma forma inovadora, de uma forma diferente, não basicamente em atendimento aos SPEDs, que isso, de uma certa forma, a gente entende que já está superado, né? Então, ok, eu vou deixar aí agora a próxima. Aqui é só um bate-papo, né, uma visão nossa aqui em relação a essa proposta desse tema, e vamos deixar, então, agora o próximo assunto, né, como eu coloquei, para o Marcos Mazia, que é o nosso arquiteto de soluções e de inovação, né? Vou deixar aí para o Mazia, já está aí na telinha aparecendo para a gente aí, né, Mazia? E o Mazia vai, de fato, explorar um pouco mais com vocês. Acho que esse é o assunto mais importante aí que a gente queria colocar hoje, né, que o Mazia está trazendo em relação ao RPA, que se fala tanto por aí. E eu só quis trazer essa visão para a gente, de fato, começar
ter alguns comportamentos, né, inovadores que vão ajudar as empresas a ter uma melhor performance nos negócios. Então, vou deixar com vocês, Mazia, obrigado aí pela presença, e é um prazer ter você aqui. Deixo você aí com um assunto aqui que eu acho que é bastante importante, bastante interessante aí para quem está nos acompanhando. Por favor, Mazia. Legal, obrigado, Parada. A gente vai estar fazendo aqui um parênteses aí, né, nessa apresentação. No final, Parada volta aí para a gente finalizar. Pegando o gancho aí com o que o Parada falou, né, as empresas realmente, esse é o caminho, essa é a rota que as empresas buscam traçar. Isso é o que o mercado está sinalizando, mas como toda estrada, é um caminho a ser percorrido e nem sempre todos estão exatamente no mesmo ponto nessa estrada. Então, quando se fala aí de você estar num novo degrau, você tem aí uma avalanche de novas siglas de ferramental que está sendo disponibilizado, né? A evolução tecnológica ela está realmente muito acelerada, com ganho de conectividade, de integração. As empresas têm percebido que elas conseguem extrair muito mais daquele volume de dados que está sendo produzido, né, dentro da empresa, e extrair dali alguns insights que possam orientar, inclusive, decisões estratégicas. Mas, como disse, o momento de cada empresa varia de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua evolução, do seu contato com a tecnologia. E muitas vezes a área fiscal tributária, que é uma fonte inesgotável de informação, porque ela é uma área consolidadora, né? As coisas que acontecem na organização acabam convergindo para a área fiscal tributária, que é a área que vai consolidar as informações, processar isso para fazer os reportes, não só organizacionais, mas também os reportes legais para o governo. Essa área muitas vezes está sobrecarregada, né? E aí ela até entende e percebe que ela poderia extrair muito mais e contribuir muito mais para a organização do que ela tem feito, em função dessa possibilidade de ter essa massa de informação circulando no dia a dia dela. Mas lhe falta, às vezes, braço, lhe falta tempo, né? E uma das tecnologias que tem sido bastante adotadas, estudadas e desejadas pela área fiscal tributária aí, é uma ferramenta que possa auxiliar nessa questão de braço, né? Porque muitas das rotinas, das atividades que são desempenhadas pela área fiscal tributária são atividades que são muito repetitivas, manuais, e que não agregam muito valor para o profissional, né? São coisas que poderiam, se automatizadas, liberar esse profissional para atividades mais nobres de análise e de produzir informação, né, através de dados. Então, nesse cenário é que surge aí, o que o Parada comentou, o RPA, né, que é o Robotic Process Automation. O que é essa tecnologia? A tecnologia surgiu aí mais ou menos há uns 5 anos atrás, e ela vem evoluindo cada vez mais, com o objetivo de quê? De imitar ações humanas, né? Então, são robôs de software, né? Não são aqueles robôs mecânicos que a gente vê em filmes, ou até muito na área fabril, né? Que automatizam ações de fabricação de carros e tudo mais. Aqui a gente está falando de programas de computador, né? Que a gente chama de robôs, que imitam as ações humanas. Que ações são essas? Ações de interação com os sistemas. Então, você tem ali uma sequência de atividades para realizar um processo, para atingir um objetivo, né? E aí você, para cumprir essa atividade, você tem ações de interação com os sistemas, né, que você vem usando para poder fazer as entregas, de digitação, movimentação de mouse, são as ações que você realiza ali no computador para poder gerar uma obrigação, para poder fazer correção de dados, uma série de ações que são realizadas basicamente com ações de teclado e mouse. E esses robôs de software têm essa facilidade, né? E, além de fazer isso de forma repetitiva, 24/7, eles conseguem fazer isso
sem erros, né? Não tem distração, não tem uma série de coisas que afetam o ser humano. Então, isso que é repetitivo, a gente percebe que está sendo delegado cada vez mais para robôs de software, liberando o ser humano, que tem uma capacidade de dispersão maior do que um robô, mas, em contrapartida, tem uma capacidade analítica muito superior a um robô. O ser humano vai passar a fazer aquilo que o robô não teria a capacidade de fazer, ou teria muito trabalho para ser treinado, né? A gente tem aí outra evolução do RPA, já são outras tecnologias que envolvem inteligência artificial, deep learning, que estão trazendo também um pouco de inteligência para esses robôs, mas ainda não chega em condições de efetivamente substituir a criatividade e a capacidade analítica que o ser humano tem. Os benefícios principais que a gente tem na adoção de uma ferramenta como essa são o quê? Liberar as pessoas desses processos que são repetitivos e burocráticos, né? Isso desgasta, né, a pessoa, chega a ter até algumas questões de lesões, o LER, né, por ações repetitivas, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, chega no final do dia, os tendões da tua mão já estão doloridos, né? A questão de você poder direcionar, né, o foco da tua equipe para atividades que são mais estratégicas e que tragam um maior valor agregado para a organização, né? Outra grande vantagem da adoção de ferramentas de RPA é facilitar a integração entre sistemas sem a necessidade de desenvolvimento de programas para isso, né? É muito comum você ter dois sistemas que têm interfaces diferentes e muitas vezes o usuário da área fiscal tem que entrar num sistema para fazer uma consulta, coletar uma informação, capturar aquela informação e lançar num outro sistema. E esses sistemas são de fornecedores diferentes muitas vezes e não tem uma interface fácil entre eles. Então, quando você quer integrar isso, você acaba fazendo com que você tenha necessidade de desenvolver um programa que vá integrar esses dados. Com a adoção de RPA, como ele imita a ação do ser humano, ele consegue fazer essas ações de acessar um sistema A, capturar essas informações e lançar essas informações no sistema B de uma forma muito rápida, muito simples e muito segura, né? Então, o RPA tem sido uma tecnologia muito empregada para acelerar a integração entre os sistemas legados. Com isso, você tem aqui um aumento de produtividade, porque o robô não para, você opera aí 24/7, né? E, consequentemente, com uma redução de erros, aumento da qualidade e redução de custos, que é uma coisa que é sempre bem-vinda nas organizações, né? Outra coisa, com esse resultado que você obtém através da qualidade e da estabilidade, você consegue ter uma conformidade maior das informações. É muito difícil, muito trabalhoso para um ser humano que está realizando as tarefas, criar trilhas de auditoria. Para um robô isso é muito simples, tudo que ele vai fazendo vai sendo registrado, catalogado, e mesmo que não tenha ninguém acompanhando e vendo o que ele está fazendo, se tiver algum incidente, alguma coisa que saiu fora do planejado, tudo isso fica registrado, tudo isso é catalogado e pode ser utilizado para fazer uma auditoria das atividades que foram realizadas por esse robô. A escalabilidade é um fator bastante forte nessa tecnologia, porque quando você está falando de seres humanos, tem empresas que têm questões de sazonalidade, né, nos processos. Você tem períodos do ano onde você tem uma demanda muito grande, outras nem tanto, e você escalar a tua equipe para esses períodos fica um pouco mais complicado, porque você tem que treinar, você tem que contratar, ou então deixar a pessoa por um período com uma certa ociosidade. Então, a administração desse recurso humano, às vezes, fica muito complicado. Com um robô, isso é muito mais simples. Você pode ativar ou desativar um robô, desde que o script daquela tarefa tenha sido desenvolvido, catalogado e esteja em produção. Você pode, um robô, fazer 10 unidades daquela tarefa. Se você precisar fazer 100, você pode acionar mais 9 robôs, 9 máquinas, pode ser inclusive virtual, e você passa a realizar 100 tarefas exatamente com a mesma qualidade, exatamente com a mesma velocidade, e quando passar esse período, você pode desativar todos esses robôs e você não tem que fazer rescisão contratual, nada disso com as pessoas, né? Então,
Isso é um fator bastante positivo, né? E é uma ferramenta de implantação rápida, né? Você, em média, leva aí de 3 semanas a 2 meses para construir mapear um processo, identificar passo a passo as tarefas que são realizadas, desenvolver o script, testar e implantar isso. Então, o retorno que você tem com a implementação da ferramenta é bastante rápido, né? Isso faz com que as empresas cresçam os olhos, porque o retorno do investimento também é bastante rápido. Que ações que você pode robotizar aí, né? As principais, aquela que eu comentei, né? A questão de copiar e colar, fazer acesso em aplicações, movimentar arquivos e pastas, visando aí a organização de documentos, ficar monitorando um e-mail específico, uma caixa de entrada de e-mails, e analisando o conteúdo desses e-mails, dando direcionamentos, preenchimento de formulários, pesquisa de dados na internet, né, em páginas específicas. Às vezes você precisa acessar algumas páginas diariamente e coletar nessas páginas algumas informações, alguns indicadores para nortear as atividades da empresa. Isso o robô faz com uma agilidade muito grande, sem erros. Extrair dados de documentos estruturados, executar regras pré-definidas, né? Algumas regras você pode já deixar pré-configurada no robô, algumas decisões que são baseadas em regras estáticas, você também pode atribuir aos robôs. A questão de comunicação com o banco de dados. E o robô também, por ser um programa, ele consegue fazer alguns acionamentos que o ser humano não consegue, né? Então, tem aplicativos que disponibilizam uma interface visual para o usuário, para ele navegar na interface de interação humana, né? Mas também para realizar aquela mesma tarefa, eles disponibilizam o que a gente chama de APIs, que é Application Program Interface, onde você pode chamar essa funcionalidade, essa API, passando os mesmos parâmetros que você passaria em tela para que esse aplicativo desenvolva aquela atividade, né? Para cadastramento de clientes, para criação de pedido, para dar entrada em documentos fiscais, em notas. Então, e você também pode usar o RPA para realizar essas tarefas, coisa que o ser humano não teria essa capacidade. E a aplicação da comunicação via API, ela é muito mais performática do que você fazer via interface humana, né? Ali preenchendo os campos da tela. Que tipo de atividades a gente pode estar automatizando, né? As principais, que são mais alvo de um processo de automação, são aquelas que envolvem um alto volume de trabalho, né? Por quê? Porque são aquelas que você vai ter o teu ROI muito acelerado, né? Quando você tem um volume de trabalho muito grande a ser realizado, onde você gasta muitas horas no mês ou tem um grupo de pessoas grande para realizar aquela mesma tarefa, uma vez que você consiga automatizar aquilo através de um robô, é óbvio que você vai ter um retorno do investimento muito rápido, porque você vai conseguir fazer, em média, a comparação que um robô de software consiga realizar a tarefa de 4 a 5 pessoas com uma qualidade maior e com muito menos erro, né? Então, as primeiras atividades que se buscam automatizar são aquelas que envolvem altos volumes, que são repetitivas e burocráticas para poder extrair o máximo dessa facilidade do robô, porque não tem decisões envolvidas no processo, né? Algumas tarefas que precisam de mais velocidade, né? Então, como ele faz a tarefa em praticamente 1/5 do tempo que o ser humano faria, algumas das atividades que você precisa realizar na tua janela, área fiscal, você tem prazos a cumprir, né? Então, muitas vezes, você, adotando uma ferramenta de RPA, você consegue fazer as mesmas atividades num tempo muito menor, né? Aquelas atividades que são muito suscetíveis a falhas, né? Ou seja, um erro pode gerar um estrago muito grande, né? Então, se você vai trabalhar, principalmente na área fiscal tributária, que você tem a parte de recolhimento de impostos, né? Um zero, um erro, um número que você faça uma digitação indevida no processo de pagamento, você pode ter um prejuízo relativamente grande. Então, essas atividades que são... O erro pode provocar alguma coisa, um prejuízo. O erro é simples, mas o prejuízo é muito grande, né? Essas atividades também são bastante interessantes de serem automatizadas, né?
E aquela atividade onde você tem um risco de compliance, um risco de autuação. Então, você pode estar utilizando aí ferramentas de RPA, esses robôs de software, nessas atividades para poder atingir uma qualidade, um compliance muito grande na área fiscal tributária, né? Conseguir entregar tudo dentro do prazo, com uma qualidade muito maior, né? E ainda desonerando os profissionais da área fiscal tributária para poder fazer a análise do resultado que foi produzido por esses robôs, né? Então, você vai, com certeza, conseguir entregar arquivos para o fisco com uma qualidade maior, reduzindo aí substancialmente os riscos de autuação que a empresa pode estar sujeita, né? Que tipo de atividades aí que a gente enxerga que a área fiscal tributária tem, que são passíveis de automação pelas ferramentas de RPA, né? A parte de geração e validação de arquivos, né, referentes a obrigações acessórias, tanto estadual como federal ou municipal, né? Preenchimento de guias de pagamento de imposto, validações de cadastro, né, e atualização de cadastro, fazendo pesquisa em sites para obter dados mais atualizados, entrar nos sistemas e lançar as informações de forma atualizada. Lançamento de informações do RP, da entrada de nota, poder fazer um cadastro de cliente. E a parte de conciliação, né? É uma atividade também que demanda muito tempo da área fiscal tributária, conciliação e reconciliação. Então, você pode utilizar aí, construir um processo através de um robô, onde você captura informações de mais de uma fonte, traz isso para um ambiente externo e faz a conciliação, aponta os problemas e aí encaminha isso para as pessoas que têm que tomar ação sobre esse problema, ou alguma falha que porventura venha a ocorrer para que as correções sejam tomadas a tempo, né? A arquitetura padrão, né, de um processo de RPA, para quem não conhece, nunca teve contato, né? Você, como eu disse, ele é uma ferramenta que é um programa de software que vai realizar as tarefas humanas. Mas para que ele faça isso, você precisa treiná-lo. Então, você tem um processo de mapeamento, né, das atividades, identificar passo a passo tudo que o ser humano faz ali, no detalhe mesmo, que campo que é preenchido, que movimentação de mouse que ele faz, que tecla que ele aperta, para aí você construir, né, um script que será executado por um robô. Então, você tem ali a área de desenvolvimento, né? Você tem um programa que é responsável por desenvolver esse script, né? Você tem aí um ambiente de execução, que vai rodar a aplicação da mesma forma que você faria na máquina do usuário, né? Isso pode ser tanto assistido ou não assistido, né? O assistido é onde parte da tarefa é realizada pelo ser humano e parte da tarefa é realizada pelo robô. O robô interage com o ser humano, auxiliando ele em algumas tarefas. Isso é muito utilizado como é que fala? Esqueci o termo agora. Essas empresas de atendimento de telefonia, de helpdesk, né? E o não assistido é aquele onde você tem um servidor que vai executar a tarefa, vai rodar o aplicativo numa máquina virtual e não vai ter interação nenhuma com o ser humano. Ele vai executar a tarefa completamente e só vai acionar alguém caso algum problema venha a ocorrer, tá certo? E você tem o orquestrador, que é quem vai armazenar os scripts que foram construídos e vai distribuir isso para todas as máquinas aonde o robô vai realizar aquela tarefa, né? Então, essa aqui é uma arquitetura padrão utilizada para viabilizar a implementação dessa tecnologia, né? Quando você faz aí a avaliação do retorno do investimento na adoção do RPA, né, você tem que levar isso em consideração. Você tem os custos de implementação de uma central de operações com infraestrutura, licenciamento de software, né? Você tem a questão da infraestrutura para executar os robôs, né? Licenciamento também entra nisso daqui. A questão de setup, que você vai ter que ter um profissional capacitado para mapear o processo, mapear a atividade, codificar, testar isso daí e implantar. E o monitoramento, né? Uma vez que você implanta uma solução de RPA, é importante que você tenha pessoas deu uma interrupção aqui no som.
Espero que tenha voltado para vocês aí. Você precisa ter um monitoramento, alguém acompanhando para certificar de que todas as atividades foram realizadas. Quando a gente fala de tecnologia, sabe que sempre alguma falha pode acontecer. E se acontecer, aquele robô está operando uma atividade que é realizada por uma pessoa que precisa ser feita, né? Então, um prazo a ser cumprido. Então, se alguma exceção acontecer, se alguma coisa não prevista, porque é uma programação que você constrói, precisa ter alguém que vai verificar o que aconteceu, né? Muitas vezes você pode ter um script que foi executado para acessar páginas de internet, né? Um site para coletar informações, e aquele site, sem você ser notificado, sofreu alteração, mudou a tecnologia, mudou os campos de tela, teve uma atualização, e você não ficou sabendo. E o robô vai acabar quebrando, né? Porque ele não esperava encontrar a tela que ele está encontrando. E aí é importante que ter alguém monitorando essas falhas para startar um processo de manutenção desse robô, tem que ser corrigido, atualizado para enxergar o novo layout de tela, né? E as pessoas que são responsáveis por aquele processo, de que aquela atividade não foi realizada em função desse incidente, e que precisa alguém, aí entra um ser humano, né? Porque enquanto você não refizer o robô, você não vai fazer isso de forma automática, que um ser humano realize aquela tarefa manualmente, como era feita no passado. Então, você tem toda uma questão aí também de gestão de conhecimento, né? Para que você não perca, né? Aquele conhecimento que você delegou para um robô, que está lá no script, né? Mas se por algum motivo aquilo não puder ser executado, o teu negócio não pode parar. Então, você tem que ter sempre uma preocupação aí como um todo, tá? Bom, os fatores de sucesso na implantação de um processo de RPA, né? Basicamente, é uma questão de um bom planejamento, identificar os processos que são mais viáveis de serem implementados nessa tecnologia, né? Identificação de quais são os ganhos esperados, né? O que você espera ganhar, se é velocidade, se é qualidade, se é redução de custos, né? Ter uma visão holística, né? Pensar o processo de ponta a ponta, que às vezes você imagina um ganho na sua atividade, mas você esquece que a sua atividade está inserida, né, dentro de um processo maior, e o fato de você acelerar parte desse processo não significa que você vai ter ganho no processo como um todo. Então, é muito bom, é importante você, antes de empreender no projeto de RPA, você também faça aí um trabalho de BPM, de análise do processo, para identificar todas as interligações que existem, entre a sua atividade e as demais, né, que pode estar dentro da sua própria área ou em outras áreas, né? E essa comunicação precisa estar bem desenhada, muito bem documentada e muito bem explicada para as partes envolvidas, porque pode ser que isso acabe extrapolando e seja interessante até automatizar atividades que não só da sua área, mas das outras áreas também, para que você tenha um ganho no processo como um todo, né? A gente diz começar pequeno, mas pensar grande, né? Todo o processo de automação é um caminho meio sem volta. Você precisa pensar aonde você quer chegar e começar pequeno, porque é uma tecnologia nova, você ainda não tem contato com isso, você não tem confiança nos resultados que ele vai efetivamente produzir. Então, escolher um projeto, uma atividade aí que seja mais sob controle, que não tenha um impacto tão grande no negócio da organização, para você validar a tecnologia, validar o processo que você está utilizando para implementar essa tecnologia, né? E aí sim você partir para processos mais complexos e que vão te dar um retorno maior para você, né? Apesar de ser uma tecnologia que está muito próxima da área usuária, é uma tecnologia, né? Então você vai ter ali questão de servidores, licença de software, uma série de requisitos que a área de TI vai precisar estar envolvida. Então, precisa ter um alinhamento muito próximo aí entre essas duas áreas para viabilizar um projeto de sucesso, tá? Os principais desafios para a implementação disso aqui, a primeira delas passa pela escolha da plataforma, né? Como mostrei ali, você tem ali uma ferramenta para construir esses robôs, né? Esses scripts de automação, e a escolha de qual é a plataforma que você vai usar
é uma decisão bastante importante, porque uma vez que você comece a construir coisas nessa plataforma, se mais para frente você percebe que, pô, essa plataforma não está dando todo o recurso que eu preciso, ou não está atendendo todas as minhas demandas, a minha necessidade, para você mudar essa plataforma, você tem um custo muito grande, porque os scripts que você constrói numa plataforma não são portáveis para outras plataformas. Então, se você escolhe na plataforma A, desenvolve 10 robôs nele, fala, acho que eu vou parar de usar essa plataforma, vou para a plataforma B agora. Bom, então você vai ter que reescrever esses 10 robôs na nova plataforma, né? Aquilo que você fez na plataforma anterior, ou você mantém aquela plataforma para continuar executando esses robôs, ou você vai ter que refazer isso na plataforma nova, né? O perfil do profissional que vai desenvolver isso é importante, que ele seja um profissional que tenha um perfil técnico, porque a construção desses scripts envolve uma visão técnica, mas também uma visão de processo e de negócio, né? É muito importante que esse profissional tenha uma noção clara não apenas de codificação, mas também de uma visão sistêmica de como esse robô vai interagir com as demais áreas do sistema, né? É importante pensar nas contingências, citei na transparência anterior, e a escolha, né, de um bom parceiro que já tenha participado desses processos pode acelerar aí a implantação de uma solução como essa, tá? Aí aqui acho que era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês, não estender muito. Paradas, está ainda por aí? Estou sim, Mazia, estou aqui. Legal, Mazia. Muito obrigado aí pela contribuição. Acho que foi bastante interessante, né? A ideia foi a gente trazer justamente para essa nova visão aí que a gente coloca aí, para as empresas começarem a repensar, de fato, o que pode ser feito, né, em relação à inovação, que tanto se fala em inovação, mas, de fato, o que realmente pode ser utilizado aí na questão de tecnologia. E acho que foi bem bacana, né, essa visão aí que o Mazia trouxe em relação à aplicação de uma das tecnologias que a gente tem hoje, que é o RPA, que se fala tanto, que isso é uma realidade, né, mas é uma coisa que precisa ser muito bem estruturada dentro da empresa, e aqui eu não quero tomar muito mais o tempo de vocês, é só colocar, para a gente fechar aí dentro dessa visão que a gente trouxe para esse tema hoje. Com tudo isso, né, a gente precisa repensar, de fato, as questões operacionais, né, que a gente tem nas empresas hoje, e cada vez mais utilizar essas informações, e aí, né, as informações da área fiscal, que é o foco aqui, cada vez mais para a gestão estratégica do negócio, né? Então, esse é o ponto. Os SPEDs a gente vai entregando, como a gente já está entregando, né? Tem algumas novidades aí nas escriturações que estão chegando, mas, na verdade, a gente precisa subir esse degrau e começar a usar isso, né, de uma forma inteligente. E aí, claro, nesse exemplo que o Mazia deixou, é uma ação realmente importante, né, para as empresas, e isso, né, vai permitir o quê? Que as empresas refaçam, na verdade, seus planejamentos tributários, né, que essa é a ideia, então, com robotização, com mais gente voltada para a inteligência, no negócio, né, para estudos de cenários, etc. A gente tem aí que remeter a novos planejamentos tributários, né, para a empresa, e com isso a gente vai conseguir identificar também benefícios fiscais, tributários, que muitas vezes no dia a dia, né, nessa questão aí que as pessoas estão muito voltadas para as atividades automáticas, né, e operacionais em atender as obrigações acessórias, acabam deixando de lado que esse novo planejamento dentro dessa nova visão pode sim ajudar a empresa em muito a identificar, por exemplo, benefícios fiscais que ela poderia estar utilizando e não utiliza, né, regimes especiais que ela pode utilizar, enfim,
vai abrir aí um novo caminho, né, para as empresas percorrerem e se beneficiar de tudo isso. Tá? E aí, lembrando sempre que isso é voltado para a visão estratégica para tomadas de decisões, né, de negócio. Bom, legal, acho que foi bacana aí essa visão aí que o Mazia trouxe, essas considerações que a gente colocou. Agora vamos, então, para finalizar, colocar e falar um pouquinho rapidamente sobre a Alliance Consultoria, para quem não conhece, né? A Alliance é uma empresa que já está há mais de 30 anos atuando no mercado, sempre focada na área fiscal e tributária. Então, o DNA da Alliance, nosso DNA, é o conhecimento aliado à tecnologia. Por isso a gente traz esse tema aí. Mas é o conhecimento aplicado. E, claro, dependendo das soluções, a gente é parceiro SAP, então a gente também implementa soluções SAP TDF, os complementos do SAP TDF, somos parceiros homologados, e também da Thomson Reuters, onde tem as soluções fiscais aí mais conhecidas no mercado, né? MasterSAF BW, MasterSAF GF, área de GTM, para comércio exterior. Então, a gente, nós somos homologados, né? Parceiros oficiais, SAP e Thomson Reuters, isso nos dá credencial aí para ajudar vocês em toda essa jornada aí, numa delas que a gente colocou hoje, e aqui é só para a gente mostrar para vocês que a Alliance, né, tem todo o know-how e participou de todos os projetos piloto aí, em desenvolvimento com a Receita Federal, Secretaria de Fazenda, de todos os projetos do SPED. A gente participou da construção de todo esse mundo aí que a gente está vivendo hoje, né? E aí, só deixar essa mensagem que a Alliance tem esse know-how, né, esse DNA fiscal e tributário, e que a gente pode, de fato, ajudar a empresa de vocês nessa nova jornada, ok? Então, agora, no final, a gente vai deixar um espaço aí para perguntas, né? Vocês fiquem à vontade aí para fazer as perguntas de vocês, ok? Se tiver alguma pergunta, por favor, podem colocar aqui no chat. Acho que é legal até em relação ao RPA, né? Que é uma coisa que muitas empresas ainda estão avaliando em relação à implementação, como é que a gente faz isso, como é que implementa, que não implementa. Então, a gente deixa esse espaço aqui para vocês. Bom, se alguém tiver alguma pergunta a respeito do que foi discutido aqui, estamos aqui abertos, né? Pode fazer a pergunta aí pelo chat. Para, acho que o teu microfone ficou mudo. Tá mudo? Não. Agora voltou. Ah, tá ok. Bom, não sei, esse espaço aqui que a gente deixa, né, eu acho que são questões bastante importantes, né, Mazia? Mesmo assim, a gente vai estar disponível a qualquer momento aí, né? A gente tem os nossos contatos que a gente vai mostrar, deixar aqui com vocês, né? Tem os meus contatos aqui, tem o contato do Mazia, anotem aí, fiquem à vontade. A gente sabe que é um tema bastante extenso aí, a ideia foi trazer uma visão bem macro, mas dessas novas possibilidades, e a gente deixa aí os nossos contatos sempre à disposição, e também queremos saber a opinião de vocês em relação aos temas que a gente vem trazendo, as nossas abordagens, que é importante que vocês vão receber aí em até 48 horas uma pesquisa de opinião, né, na verdade, e é importante que vocês enviem isso para a gente, né, até para
opinando aí quais são os temas que vocês gostariam que a gente colocasse, que a gente falasse. Então, é importante que vocês nos retornem. E não esqueçam aí, lembrando dos nossos próximos eventos, no dia 23 agora, na próxima sexta-feira, a gente vai ter um evento bastante legal aí, que vai falar sobre a migração para SAP S/4HANA e implantação SAP TDF. Olha aí, a gente falou que a gente é parceiro oficial, né, homologado SAP para TDF, como implantar isso em um tempo recorde, tá? Então, é um evento bastante interessante aí. Acho que vale a pena, né, vocês participarem também. Entrem lá no nosso site, façam a sua inscrição. Para sexta-feira ainda temos algumas vagas. E sempre estejam à vontade para falar conosco, né, e visitem sempre nossas redes sociais. A Alliance está sempre postando informações aí estratégicas no mundo fiscal, tributário. Nós temos artigos que a gente publica, então estejam sempre visitando, atentos aí nas redes sociais da Alliance. E mais uma vez, né, quero agradecer aí a presença de todos vocês, mais uma vez. Muito obrigado pela presença, pela participação. Fiquem à vontade para falar conosco e esperamos vocês nos nossos próximos eventos. Mazia, não sei se você quer deixar um recado aí final para as pessoas. Só agradecer a participação de todos. O assunto que a gente trouxe aqui é um assunto bastante extenso. O tempo que a gente tem aqui foi mesmo só uma reflexão, né? Uma oportunidade de a gente pensar a respeito disso, saber que existe a possibilidade, e se você tiver interesse aí em se aprofundar nesse tema, aí a gente está aberto para poder conversar a respeito e de como a gente pode contribuir com a nossa experiência na implementação de projetos nessa área para a sua empresa, tá bom? Então, mais uma vez aí, agradecemos a sua participação, o seu tempo, sabemos que é muito precioso, né? E esperamos realmente encontrá-los aí em outra oportunidade. Muito obrigado e um abraço a todos. Obrigado a todos, obrigado, Mazia, mais uma vez. Um abraço e até o próximo evento. Tchau, pessoal.